teve beijo nesse episódio. Já chegamos na metade de The Air e eu já tô em cólicas aqui porque não pode, gente. Crime é uma série de 8 episódios, mas então vamos lá. Episódio 4. O que a gente achou do episódio 4? Eu só consigo lembrar que teve beijo. Depois de 2 anos sem isso, meu Deus. Eu voltei a ver Fleabag se beijando na minha televisão. Ai, eu não podia ficar mais feliz. Mas enfim, esse é o final do episódio. O que aconteceu no início? Pra começar, o príncipe, né, irmão lá da Catherine, tá super suspeitando da situação, tá notando que a irmã dele tá completamente diferente, que ela não se lembra das conversas que teve com ele. Isso me pegou pensando um pouco se houve alguma cirurgia também pra mudar a voz da Helena. Ou será que é muito treino pra ficar mais ou menos parecido com a Blue, né? Porque a aparência, mas a voz ter mudado, ter ficado igual, né? Claro que tá igual porque é a mesma atriz, mas enfim, ter mudado a voz, ou será que ela já tinha a voz parecida com a Blue? Muitas questões. Eu queria um episódio focado ali em parte na Helena, pra eu entender o que ela fez, por que ela foi condenada à morte. Ela não parece ser uma pessoa tão ruim assim. Ela foi falsamente incriminada? Ela fez realmente alguma coisa ruim? Será que não foi legítima defesa e ela foi acusada injustamente? Ou ela só é muito ruim, muito manipuladora e eu estou sendo manipulada a acreditar que na verdade ela é uma pobre coitada? Questões eu queria, mas não queria dentro dos 8 episódios, porque dentro dos 8 episódios eu quero Long Blue o tempo inteiro e o máximo possível. Porque, gente, é muito pouco. Eu não tô sabendo lidar com isso. Mas enfim, teve essa suspeita do Karel, mas o pai dele meio que ficou, ela deve estar só cansada pelo excesso de trabalho e tudo mais. E eu tô já doida pra que eles descubram a verdade. Porque, meu Deus, tá ficando cada vez mais perigoso e o cerco tá se fechando cada vez mais, né? Ali pra Long e pra Blue. Além disso, teve logo no início, aquela cena da Long desesperada porque ela não encontrou a Blue ali na casa, no resort da Nan, né? E aí ela falou que só de tirar os olhos da Blue ela já fica em completo desespero, já ali deixando escancarado os sentimentos dela. Se a Blue não pegou ali, foi porque ela não quis, mas ao longo desse episódio inteiro ela deixou muito claro isso, né? Teve o beijo acidental, que eu falei que eu tava doida pra ver, e que foi muito, muito, muito legal. A forma como aconteceu, né? Meu Deus, e a carinha da Long. O que é aquilo? O que é a Fran se apaixonando mais uma vez pela personagem da Beck na minha televisão? Ela é perfeita. A Long finalmente passando, né, de uma pessoa que super flerta pra alguém que tá ali abatida e apaixonada, tá a coisa mais fofa do mundo. Eu não tô aguentando as caras e bocas que ela faz. Eu estou me apaixonando, vendo ela se apaixonar. Tá incrível. E tá incrível também a personagem da Faye, a cumplicidade que as duas têm, a dinâmica das duas, a química que as duas têm como primas ali, tá muito, muito bom de ver. Gente, sensacional, sensacional. Ela tentando dar um abraço ali na Faye, todo desajeitado. É muito uma relação de primas mesmo, sabe? De primas que também são melhores amigas, né? Porque eu acho que pela idade estar mais aproximada, as duas são mais próximas do que elas são das outras. E eu tô amando a Faye. Com certeza vai ter minha total atenção em The Fire na próxima temporada, né? No próximo Elemento. Também tivemos ali, né, a Blue impondo mais uma vez as vontades dela, colocando já
Alon ali na rédea curta, que ela foi se recusando a comer se Alon não comesse com ela. E Alon, claro, gente, aquela mulher tá doida pra fazer todas as vontades da princesa, sabe? Nem precisava pedir muito, não. Mas ela sabe pedir, né? A Beck tem o charme. Inclusive, na cena em que um cisco para no olho dela. Meu Deus, que neném. E que cena, muito fofa. Tô amando cada pequeno degrauzinho, assim, que elas constroem, né? De mais intimidade até, de fato, chegar no romance. Que eu espero que já esteja muito próximo. Apesar de não acreditar que aquele beijo foi real. Mas eu não consigo. Toda hora eu vou falar desse beijo, eu acho. Mas o beijo é lá pra frente. Então calma, calma, calma. Aconteceram umas coisas. O que mais que aconteceu? A cena lá do limite, né? Que a Lon tentou impor o limite. Porque, coitada, ela tá tentando com as últimas forças dela ainda impor uma distância. Ainda tentar se convencer de que ela não pode nutrir esse sentimento. Que ela já tá nutrindo. Então, assim, Lon, tarde demais. Mas enfim, ela tentou, ela montou aquela linha, né, na esperança de que a princesa fosse entender, mas a princesa ultrapassou a linha, dando mais esperança ainda pra minha tenente favorita do mundo. A princesa ultrapassou a linha e ela ficou muito boba com isso. E, enfim, eu no lugar da princesa, né, claro que teria ultrapassado também. Gente, com uma guarda-costa dessas, não tinha como. E ao mesmo tempo com uma princesa dessas, também não tinha como pra tenente, sabe? É uma coisa muito inevitável. Não consigo ver outra saída. Eu amei muito a cena da carta. Achei ali que a Alon foi muito corajosa. Tava achando fofo que a Blue se dispôs. Meu gato tá aqui. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Enfim, eu achei muito legal que a Blue se dispôs a ensinar uma linguagem que só ela, o pai e o irmão sabem pra Alon. Isso é um nível de confiança, né, de entrega ali muito absurdo, muito bom. E achei mais fofo ainda a Alon toda preocupada em aprender somente palavras-chave. Fiquei ali pensando nas palavras que ela escolheu, de fuja e de estar a salvo. Em que momento será que isso vai ser colocado na série? Acho que sim. Será que ela vai se lembrar? Porque eu teria esquecido essa linguagem no segundo seguinte que a Blue teria me ensinado. Mas enfim, o que me pegou dessa cena foi que ela se declarou, né? Com todas as letras, pelo amor de Deus. Blue, você é uma princesa espertinha. Como é que você não se tocou que a Alon se declarou pra você? Ela falou: amor, princesa, isso pra mim já é suficiente. Princesa, e aí? Qual vai ser a sua? Faz alguma coisa a respeito disso. A mulher se declarou pra você. Agora, todos os próximos passos eu espero que sejam seus. Eu não sou a maior admiradora da Princesa Blue, ok? Talvez dos personagens da Beck essa seja a que eu menos gosto. Mas eu gosto muito. Mas é porque sonsice, né? Tudo bem que a Mon também foi bem sonsa em Gap. Ai, a Kun-san me odeia, mas... Enfim, sonsice maior do que essa não tem. A Sam passava sinais contrários mesmo, mas a Lon não. Ela tá deixando tudo muito claro. Como que você não tá sacando? Mas tudo bem. Teve mais coisas também. A cena das turistas que causou aí uma polêmica, né? Porque muita gente tava achando que a voz da Frin tinha sido usada a inteligência artificial. E aí depois, no por trás das câmeras, deu pra ver que é a Frin de fato falando um inglês muito bom, né? Ela já tinha falado que ela tá fazendo aulas de inglês particular, porque agora ela é embaixadora de uma marca muito importante, né? Então ela acaba fazendo entrevistas em inglês. E, enfim, ela tem uma compreensão muito boa de inglês, né? Isso sempre teve, desde os primórdios lá, das primeiras interações dela e da Beck. Mas tá ficando absurdamente bom. E ela tá de parabéns. A cena foi muito boa. Apesar de eu ter ficado meio assim com a escolha do ponto de vista assim da câmera, mas foi uma cena boa, foi uma cena que justificou muito bem eles descobrirem, né, os capangas lá
do Henry descobrirem onde elas estavam, por causa daquelas turistas enxeridas que mesmo depois da Alon pedindo, acabaram divulgando a foto. Enfim, que ódio, meu Deus. E aí, enfim, né, como os capangas descobriram, tivemos mais uma cena de perseguição. E o que eu adorei nessa cena de perseguição foi ver o desespero da Alon, né? Não só a Blue estava muito desesperada com essa situação, como a Alon também estava. E me deixou também um pouco desesperada, porque eu fiquei imaginando a situação dela, se sentindo completamente responsável e única responsável pela segurança de uma princesa. Não que pela segurança de qualquer outra pessoa também não seria muito tenso. Mas caramba, o tamanho da responsabilidade que essa mulher tem nas mãos, né? E ela sozinha sendo cercada por diversos caras, entendeu? Tem ali muita gente por trás disso que pode estar querendo o mal delas a qualquer momento. Eu fiquei tensa também. E elas dando as mãos ali, meu Deus do céu. Tomara que dê tudo certo. E não importa se eu saiba que tem mais capítulos e mais cenas, enfim, e na hora eu sou tomada por uma adrenalina muito grande que só abaixou quando elas desceram naquela lavanderia. E mais exatamente quando eu escutei a voz da Nan na sua segunda aparição. E sua segunda personagem chegando ali, né, como uma ex da Frim. E, gente, que cena, que cena. Eu falei aqui que me redimisse, por acaso, a Nan interpretando vários personagens não fosse a escolha certa, porque eu defendi muito que seria a escolha certa e que isso ficaria muito bom. E eu tô aqui pra falar que eu tava muito certa. Tava muito, muito certa, gente. A Nan fazendo mais de um personagem foi muito bom. Eu vi, inclusive, uma menina falando que a Nan interpreta vários personagens porque, pra visão da Princesa Blue, todas essas pessoas que dão em cima da Alon é como se fossem a mesma pessoa. Pra ela não faz diferença. E eu acho que faz um pouco de sentido. Mas eu nem vi por esse lado. Eu vi mesmo só como alguma coisa pra acrescentar ali, uma comédia. E eu já adorei. Pra mim já ficou sensacional. O jeito da interação dela, sabe? Cheio de beijo pra cima da Alon, fazendo a Alon beijar ela. O olharzinho de rabo de olho que a Alon dá pra princesa. Porque ela sabe que aquela cena é muito pouco convencional, né? A cara completamente bolada da princesa vendo aquilo acontecendo. A minha cara imaginando como foi Finback não gravando isso. Enfim, o como perfeito, eu me diverti demais. Por mim, agora até o 8º episódio pode aparecer Boo de todos os lugares possíveis pra provocar as duas, porque eu estou 100% do lado de quem teve essa ideia genial. Eu adorei. Eu adoro andar com as duas, eu já falei isso, enfim. Não vou parar de falar porque é isso, eu gosto muito mesmo. Enfim, graças a Bua, essa ex da Alon, elas conseguiram um transporte para chegar até os barcos, né, que a Fai preparou para que elas pudessem ir para a ilha, onde elas vão ficar hospedadas um tempo. E aí teve a cena da coitada da princesa, mais uma vez tendo que se enfiar em transportes pouco convencionais para ela, né, pro porte dela, e ela super enjoada. Achei muito fofo o cuidado da Alon com ela, né? A ceninha do inalador também. Eu tenho o inalador da Tailândia, inclusive, que eu ganhei de uma menina, que eu não sei o nome, mas enfim, foi na fila do fan meeting de Freeback e eu guardo ele com muito carinho, eu adorei. Então, assim, menina, muito obrigada. E aí fomos pra ilha, né? A ilha onde muita coisa acontece. O beijo acontece. E nessa ilha, durante a gravação, a Beck, ela não tava nada bem, né? Foi uma fase em que ela foi hospitalizada várias vezes. Enquanto gravava, ela tava aí muito febril. Eu não lembro se ela teve... se foi quando ela chegou a ter pneumonia, mas acho que foi próxima a essa data, então ela tava muito mal. Tava tossindo muito, tava com muita febre. Nos bastidores dá pra ver muito que a Frin tá super preocupada com ela, tá testando a temperatura dela. E, enfim, algumas das tosses reais dela, inclusive, foram usadas, né, na série mesmo, né, igual quando ela chega tossindo, passando mal, depois da viagem de barco e depois também enquanto as duas estão se alimentando
Assim que chegam lá, né, e ela dá uma tossida pela pimenta na comida, com certeza aquilo ali é a Beck tossindo mesmo, porque ela não estava bem, inclusive, né, condições de trabalho um pouco insalubres, para alguém que nem sequer recebia o que realmente merecia, né, porque nessa época de gravação elas ainda estavam na Idol Factory. É complicado, né? Complicado. Eu quero Fleabag, claro, eu quero que elas façam mais GL juntas. Eu tava muito animada com as gravações de The Air, mas sem ultrapassar o bem-estar delas, né? E principalmente pagando o que é justo e devido para elas. Isso é uma história que eu não consigo engolir. Principalmente porque a produtora tá até hoje aí, assim, não a produtora, né? A produtora tá se afundando, claro, mas os responsáveis estão até hoje aí como se nada, ninguém endurece um pouco no tratamento, nos questionamentos a eles, e eu fico pensando, e aí, vai pagar quando as meninas, né? O que vocês pretendem fazer? E principalmente uma coisa que eu penso é, passem crânio pra frente, não fica segurando isso, pelo amor de Deus. Eu quero crânio, mas eu não quero com a Idol Factory envolvida. Eu não queria nem que alguém comprasse da Idol Factory. Eu acho que pelo tanto de coisa que eles fizeram as meninas passar, essa novel, os direitos de adaptação dessa novel deviam ser passados a elas de graça, com pedido de desculpas, junto a tudo que eles devem a elas. Mas enfim, isso aqui não é sobre o crânio, infelizmente. Voltando pelo que aconteceu lá, elas chegam na ilha e dão de cara com a terceira Bua. E essa Bua não é uma ex. Mas queria ser, claramente. Ela já de cara, né? O que tem com as personagens aí de Bua que são como um imã pra Lon ali, né? Elas se atraem pela Lon de uma forma instantânea, aparentemente. E aí a Blue já não gostou nada disso. Já olhou meio cansada, tipo, ai, outra Bua, ninguém merece. Mas eu adorei. Teve também as duas indo lá pra cabana. É uma cabana onde elas estão. Indo lá pro quarto improvisado delas, né? Nesse lugar super precário ali de tecnologia. E aí a Lon dá uma risada ali que eu vi como tão sincera que eu não me surpreenderia se fosse a Frin rindo de verdade. Que é quando ela pergunta se a princesa será capaz de se adaptar àquele ambiente, e a princesa, traumatizada, lembra ela que nada é pior do que andar num carro de verduras. E, gente, juro, o quanto ela ficou incomodada em ir nesse tipo de carona é muito engraçado pra mim. Eu não aguento mesmo. Depois disso teve ainda mais um percalço pra pobre da princesa, que foi tomar banho usando só, né, uma tigelinha ali pra se refrescar e uma água super gelada. Eu tô um pouco com a princesa nessa. É uma forma de tomar banho mesmo, que também ia me fazer ficar um pouco receosa, principalmente água gelada. Eu sou banho morninho sempre. Mas enfim, rendeu a cena lá da Blue invadindo o banheiro dela, meu Deus, e ficando apavorada. Ai, meu Deus. Alon, aquela mulher que era a experiente, que falava pras primas, pode me perguntar, eu entendo de namoro. Por um acaso, abriu a porta do banheiro onde a princesa estava despida e ela quase infartou. Lon, o que aconteceu com você? Tá muito bom, eu adorei. Inclusive, essa cena da refeição, né, essa cena na ilha, ela me fez lembrar muito de Fleabag mesmo, no por trás das câmeras, ali naqueles bastidores de Gap, em que mostravam ela se alimentando e a Frin vendo que tinha pimenta e o que não tinha, pedindo para por favor fazerem coisas sem pimenta para Beck, porque ela não gostava muito. E eu fiquei um tanto nostálgica. Elas são assim até hoje, na verdade, né? A Frin tem mania, costume, né? De em eventos ela provar comida antes da Beck. Mas eu lembrei especificamente desse vídeo da época de Gap. E fiquei nostálgica. Eu tô sofrendo como se se Fleabag, sei lá, já tivesse de novo em atos. Porque chegar na metade, assim, da série, tô precisando que elas anunciem uma coisa nova. Pelo bem da minha sanidade.
Mas enfim. Nesse episódio também teve aí a pobre da Alon, gente. Elas agora como Padpa e o Indy vivendo aí. E ela foi colocada na friendzone 2 vezes nesse episódio, né? Primeiro, quando a Blue, como Padpa, fala que ali ela quer ser diferente, ela pergunta, diferente como? Ela, eu quero ser como sua grande amiga. Amo ser sua amiga. E aí depois também na hora de dormir juntos, tadinha. A Lon lá se tremendo, toda emocionada. E a Blue falando, é só uma coisa de amigas, vem pra cá. Blue, fala isso não, daqui a pouco a Blue vai estar falando que elas são cis. E eu tenho certeza que a Lon vai adorar, principalmente levando em conta o quanto a intérprete dela ama ser chamada de cis também, né? E basicamente foi isso o episódio. E muito provavelmente aquele beijo foi, né, fruto de um sonho da Alon, já que ela tava ali, ela foi dormir completamente desestruturada por estar tão próxima à princesa assim. E eu não me importo, pode colocar sonho, pode colocar alucinação, entendeu? Vai, coloca, senhor, mais sonho, mais imaginação, mais descoberta para elas através, assim, de coisas que podem não estar acontecendo. Não me importa, desde que elas estejam se beijando, pode ser qualquer coisa, pode inventar o motivo que for. Inclusive, aparentemente no episódio que vem também vai ter um beijo aí sonhado, né? Mas dessa vez a Lon que vai sonhar. E por mim podia ser até mais intenso que só um beijinho, né? O despertar ali dela para essa paixão avassaladora. Porque já que no romance os beijos são mais escassos, então que pelo menos coloque na série aí com maior recorrência, ainda que não sejam de fato reais, né? Pelo menos as duas vão estar ali pra minha alegria, pro meu bem-estar. Eu sou completamente apoiadora desse tipo de cena. Eu amei. Amei esse beijo. Gente do céu. Eu nem tô beijando e eu tô amando um beijo que eu nem tô participando. Como é que pode, né? Mas é porque tem uma entrega, tem uma verdade, tem uma naturalidade, tem uma química, um encaixe, uma beleza. Enfim, me faltam palavras suficientes para elogiar quando o Fleabag tá nesse tipo de cena. Elas entregam muito. Na verdade, elas entregam em todos os tipos de cena, né? São boas atrizes, não tem o que falar. Mas nesse tipo, meu Deus, não vou negar não, é meu favorito. Adoro quando chega nessa parte do romance mesmo. Apesar de ter gostado também, né? De cada etapa. Mas enfim, o episódio chega ao fim aí. E eu fiquei em surto. Eu não tava esperando agora. Apesar dessa cena ter sido mostrada, né? Ali já nos créditos de cada episódio. Eu achei que seria, sei lá, o último capítulo. Não tava achando que seria agora. Fiquei eufórica. Amei demais. E aí o episódio acabou. E agora tem as considerações do que eu acho que vai vir no próximo episódio. Mas antes disso, eu reparei que o pijama que as duas estavam usando tinha tipo um R, né? Bordado no bolso. E por um momento eu achei que o que estava bordado no bolso do pijama da Blue fosse um CR da marca dela, né? Da marca da Beck, Cielor. E me passou pela cabeça o quanto eu queria uma collab também entre as marcas, né, das duas, da Cielor e da 92. Só que assim, eu ainda não consegui comprar nada delas. Então, é só um sonho delirante meu mesmo. Eu tentei, inclusive, comprar esse último lançamento da Frim, mas eu não consegui. Esgotou mais rápido do que eu consegui achar uma forma de comprar. Desabafos. Não é sobre isso. Aí, o que teve mais? Teve o Por Trás das Câmeras, as cenas extras, que também valem super a pena assistir ali no aplicativo. E no Por Trás das Câmeras, uma cena que eu gostei muito de ver a preparação foi a cena do tiro, que eu não comentei no episódio. Apesar de ter gostado da tensão e tudo, não é uma cena que eu achei muita coisa pra falar sobre, mas nos bastidores elas estão ali numa interação tão engraçada que eu acho que vai valer muito a pena assistir. Teve os bastidores do beijo também, onde a Rebecca precisou ser muito forte,
porque a Blue não corresponde ao beijo, né? E eu não quero especular nada, pelo amor de Deus, mas me pareceu que a Beck tava fazendo muito esforço pra não retribuir ali, inclusive pra não fechar os olhos. Ela teve que ser muito guerreira, e eu nem tô falando pensando em nada, não. Eu só acho que realmente deve ser muito difícil você não retribuir uma coisa dessas, ainda que seja encenado. Ficar parado ali, né? É muito complicado. E, enfim, principalmente quando se trata das duas, né? Porque eu não esqueço o Por Trás das Câmeras também de Uranus, em que o diretor tá dando instrução pra personagem da Beck dar um beijo na Frin, e a Frin ignora isso e ela vai lá e ela toma iniciativa. Meio que de reflexo. Mas enfim, como eu falei, eu não tô especulando nada. Eu só achei essa cena muito interessante e eu quis citar aqui. E agora, os spoilers do que eu acho que vem no próximo episódio. Pra começar, o que tem no livro que eu gostaria que tivesse também é que depois que elas dormem, né, que a Lon dá aquela viradinha ali, dá aquela observada na princesa Catherine, ela consegue depois de um tempo dormir toda rígida. Ela dorme muito mal enquanto dorme do lado da princesa, porque ela fica muito tensa. Mas depois que ela finalmente consegue dormir, a Catherine abre os olhos. Ela estava, na verdade, fingindo. E aí ela fica observando a Lon, porque ela também está desenvolvendo sentimentos. E eu queria que passasse isso um pouquinho. Também tem ali uma cena que ano passado mostrou os bastidores. Eu acho que foi ano passado que mostrou. Que é quando a princesa, ela usa ali um traje, né, mais regional. E aí tem a saia e a Lon precisa ensiná-la a vestir a saia. E aí durante a cena mostrou os bastidores disso. E provavelmente essa cena é a que vai ao ar agora. Enquanto a Bua vai tomar aí um drink suspeito, ficar um pouco fora de si. E essa cena eu acho que vai render até mais engraçada na série do que na novel, porque na novel é só isso, a Lon encontra ela já em tantos ondas e leva ela pra casa e acha que ela é muito fofa bêbada, mas enfim, nada acontece mesmo, ela só leva ela em segurança pra casa. Mas na série, aparentemente, além de umas cenas aí bem engraçadinhas, também vai acontecer da Blue imaginar que elas tenham dado um beijo aí nessa noite, né, enquanto ela estava bêbada. E eu tô doida pra ver isso. Como eu falei, pode ser um sonho. Pelo menos elas vão se beijar, o que é o meu sonho. Então, tá tudo certo. E também nessa festa, a Bua deve chegar pra Blue e perguntar se ela sabe se a Lon gosta de alguém. Porque se a Lon não gostar, ela vai investir na Lon. Mas se a Lon gostar, ela vai ficar chateada e se afastar. E a Bua sempre de paciência, a Blue sempre de paciência, com o bichinho dos ciúmes ali picando ela, vai falar que, tipo, isso não é da conta de ninguém, isso é coisa da Lon, e ela não falaria, e também nem perguntaria pra Lon, e blá blá blá, enfim. A Bua fica sem resposta, no outro dia ela vai lá, pergunta de novo pra Blue se ela sabe, a Lon escuta, e aí dá um corte nela e fala, tem alguém já em que eu tô interessada, mas não entra em detalhes, é claro, porque ela não vai falar com todas as letras que ela gosta da princesa, mas a Bua vai entender. E a Blue não. A Blue, na sonsice dela, não vai entender. Vai ficar, nossa, de quem será que ela gosta? De quem será? De quem será a Blue? E ela vai chegar, inclusive, a confrontar, que é uma cena que eu gostei muito do livro e tô doida pra ter na série também. Que é quando a Blue sai pra ver as estrelas e a Lon vai atrás dela e ela pergunta assim, você trata todas as mulheres do jeito que você me trata, com essa fala doce? Porque assim, se você gosta de uma pessoa e você tá me tratando desse jeito e trata outras pessoas assim, não é muito legal com a pessoa que você gosta. Dá uma lição de moral na Blue. E a Blue assegura ela que não, que ela só falou aquilo pra afastar a Blue e tal, ela não tem ninguém. E a Blue insiste, você não tem ninguém agora que você tá me protegendo, né? Mas logo você vai encontrar um novo amor. E a Lon, tipo assim, querendo deixar claro, sem dizer com todas as letras pra não ser delicada, que ela não vai encontrar porque ela já encontrou, porque essa pessoa é a Blue. E que ela não entende porque que a Blue não percebe isso. E eu também não entendo porque que a Blue não percebe isso, porque tá muito óbvio. Mas enfim, é uma das coisas também que eu tô esperando ver. E ainda nessa cena, que a Blue sai pra admirar as estrelas, tem uma parte em que ela
deita, assim, tenta num lugar de bambu, se eu não me engano. E aí a Lon fala, não, isso não é um lugar adequado pra você se deitar e tal. E ela fala, não, eu quero ficar aqui observando as estrelas, porque é uma coisa que ela fazia ali com o irmão e ela tá sentindo falta de casa. E a Lon tenta consolar ela, falando que talvez o irmão nesse mesmo momento esteja olhando para as estrelas também, pensando nela, e que esse olhar para o céu poderia estar aproximando os dois. E, enfim, quando a Blue decide que ela vai se deitar ali para observar as estrelas, a Lon então se deita e oferece o braço pra Blue se apoiar, e a Blue aceita. E aí ficam as duas ali, muito pertinhas. E, enfim, se aproximam, que ela dá aquela aproximada de rostos e tal, mas nada acontece, claro. Por quê? Porque elas têm que me deixar na agonia, né? Daquele vai ou não vai, vai ou não vai. Mas é uma cena linda, e eu espero muito que tenha. Depois disso também, a Blue fica um pouco nervosa, né, dessa aproximação, então ela vai e sai assim, do nada, né, num rompante, torce o tornozelo e a Lon precisa carregá-la nas costas. E as duas ficam ali aproveitando um pouco dessa aproximação mais uma vez. O que também me lembra Fleabag, porque em Uranus a Beck também chegou a se machucar e a Flynn simplesmente ficou lá e ficou carregando ela nas costas. E tem vídeo disso por toda a internet, enfim, eu fico me perguntando se eles vão adaptar isso ou não. Eu não vi nenhum vazamento de vídeo onde a Flynn carrega a Beck nas costas na gravação dessa série, mas eu gostaria muito de ver. Fica aí a minha torcida para que isso também seja adaptado. E também vai ter, muito provavelmente, ali, né, mais um pouco da agonia, né, porque, coitada da Lon, gente, desde que ela se descobriu apaixonada, a vida dela tem sido uma agonia. Tem uma cena em que a princesa Blue pede pra Lon prometer que nunca vai deixá-la, que vai estar sempre ao lado dela, e a Lon promete de coração apertado que sim, que enquanto a princesa quiser, ela estará ali, e fica torcendo, né, para que elas tenham boas memórias durante essa época em que elas estão juntas, para que, quem sabe, talvez a princesa pelo menos guarde uma lembrança da Lon, né, já que ela tem quase certeza de que ela não vai poder ter a Blue para ela. E nisso a Blue também cita, inclusive isso já passou no trailer que vai ter mesmo, cita que quando tudo se acalmar, quando ela voltar pro reino dela, a Lon pode pedir qualquer coisa que o rei com certeza vai querer dar de recompensa para ela. E a Lon fica pensando assim, o que eu quero ele não vai poder me dar, né? Porque o que eu quero é a princesa e eu não posso nem pedir isso sem que eles achem um insulto enorme. Uma pessoa completamente comum pedindo aí alguém inalcançável. Isso é muito triste. Eu não tô pronta pra ver isso. Eu fico triste a cada carinha desanimada assim que a Lon dá. Mas se isso não for triste o bastante, o final do capítulo promete ser triste, o final do episódio, aliás, porque eu acho que vai acabar dessa forma. Porque descobrem que elas estão lá nessa ilha, né? Eles começam a observar os passos de todo mundo ao redor ali, das primas, e descobrem um esquema de que alguns pescadores têm trazido, né, informações e encontrado com o pessoal da FAI, enfim. Eles vão descobrir, vão armar uma emboscada, vão atrás das meninas na ilha, mas antes disso deu tempo da Fai e da Lon se comunicarem. Então, na ilha também tem uma emboscada para eles, da qual a Blue não faz ideia. A Lon se mete ali sozinha, né, no meio dessa emboscada e pede pra Fai ir lá buscar a Blue, tirar a Blue da ilha. A Blue hesita muito, ela não quer largar a Lon, mas ela sabe, até porque houve uma conversa antes, quando a Blue descobre que um policial morreu enquanto elas estão ali na ilha, né? Alguns policiais se feriram, enfim, alguns também morreram enquanto elas estavam na ilha por causa desses bandidos. Então a Blue fala, não, então eu tenho que voltar, a gente tem que ir embora daqui, eu tenho que voltar e assumir as consequências para que ninguém morra por minha causa. E aí a Lon conversa sério com ela e fala, bom, se você se preocupa comigo também, você não vai fazer isso, né? Porque a gente tá aqui se esforçando para que você seja resgatada, para que você saia daqui salva. E se você meter os pés pelas mãos, você vai
colocar a gente em risco de todo jeito. Então, por favor, confie em mim. E aí a Blue vai lá e confia. E quando chega nesse momento dela fugir, ela hesita e tenta ir atrás da Long, mas ela pensa, eu preciso seguir o plano para não colocar mais vidas ainda em risco. E aí ela entra num barco com a Fai. A Long percebe que 2 dos caras que ela estava emboscando foge e também pega um barco para ir atrás da Blue. Então ela vai lá e intercepta esse barco, consegue derrubar os caras, mas um dos caras, mesmo depois de caído, acerta um tiro no peito dela. E aí ela cai no mar, depois de levar um tiro. E a Fai e a Blue ficam desesperadas. A Blue pensa em na hora se jogar pra salvar a Long, mas a Fai vai lá e faz isso, resgata a Long. Por sorte a Long tava usando um colete à prova de balas, porque o tiro é bem no peito. Mas ela fica muito desorientada, claro, ela afogou durante isso. A Blue faz uma respiração boca a boca nela, o que me lembra muito a Princesa Nin fazendo isso em The Loyal Pin, e me lembra principalmente que foi a personagem da Frin que ficou morrendo de ciúmes ao ver a Nin fazendo isso em outra pessoa. E aí agora, não se preocupe, Pin, você foi vingada, porque agora é a personagem da Frin que vai ganhar uma respiração boca a boca da Beck. E essa parte em específico eu ainda não vi, mas a parte do tiro já saiu também. Aí nos bastidores vai acontecer e deve ser já nesse próximo capítulo. E enfim, acontece isso, logo depois elas têm que encaminhar a Long pro hospital porque ela tá realmente muito mal, e eu acho que é aí que deve acabar o próximo capítulo. Ou não, vamos ver. Mas o meu chute é pra isso. Enfim, não tô preparada pro quinto, porque quando chegar o quinto vai faltar muito menos capítulos. Eu não quero que Fleabag acabe. Eu não quero que The Air acabe, eu não quero que Long Blue acabe. Então eu tô ficando já nervosa. O que o futuro nos espera? Eu tenho medo. Mas tô aqui na torcida sempre, enfim. O quinto capítulo já tá quase aí. Não posso esperar. E uma parte também que eu esqueci é que durante o desespero lá da Blue ao ver, né, que a Long levou um tiro, ela tá passando por uma confusão também na cabeça dela, porque a Blue finalmente abre o jogo pra ela e fala: Blue, você não percebeu não que é de você que a Long gosta? E a Blue continua na sonsice, assim, não fui eu, ela nunca falou nada comigo, enfim. Mas começa a pensar sobre o assunto, né? E a própria Bua fala, então pergunta pra ela se não é você. Duvido que ela vai negar. E outra coisa também que me marcou muito, que deve acontecer nos próximos capítulos, é que quando eles mandam aí cercar a ilha, eles falam que se alguém da ilha ajudar é pra matar todo mundo. E eu acho muito triste essa parte, porque a ilha é bem pequena, né? Tem cerca de só 20 famílias. E quando os capangas chegam lá, ele fala, tipo, se alguém ajudar as duas, transforma essa ilha em um cemitério. E assim, graças a Deus que a Long já sabia e pôde emboscar eles, né? Mas houve aí a possibilidade de acontecer uma matança real e muito grave. E eu fiquei muito apreensiva quando eu li essa parte. Então, eu achei que valia a pena mencionar.